Você tem morado na sua cabeça? A vida está aqui, mas você sente que você está constantemente na mente, principalmente criando cenários que não existem, nunca aconteceram e provavelmente não vão acontecer? Você fantasia em excesso? Você fantasia sem conseguir parar as fantasias? Às vezes você se pega 10 minutos, 30, 2 horas, 3 horas ou até mais fazendo isso. Esse processo pode te ajudar de formas maravilhosas e ser algo muito criativo para você, mas também pode drenar a sua energia e consumir a sua vida, fazendo que você não consiga mais estar no mundo real. Além de te deixar muito mais suscetível a gatilhos do mundo exterior e utilizando a mente como um lugar para morar e não como uma ferramenta. E é para te ajudar a entender tudo sobre os devaneios excessivos e conseguir colocar isso num eixo de equilíbrio é que eu fiz o vídeo de hoje. Então, vamos embora. Pessoal, o Dr. Drauzio Varella, há algum tempo, ele colocou no canal dele um vídeo, só que é um vídeo de 2 minutinhos, né? Então, com 2 minutos não deu para ele explicar, para ele desenvolver muita coisa, mas ele colocou um vídeo super importante sobre os devaneios excessivos, né? E eu no Instagram coloquei uma frase que eu sempre falo em todo vídeo aqui, que é: a mente não é lugar para morar, a mente não é lugar para morar. Em que eu chamei a atenção e muita gente gostou e muita gente pediu: Bárbara, pelo amor de Deus, faz o vídeo todo de como a gente sai dessas fantasias mentais. Isso tá me prejudicando, isso tá me consumindo, né? E aqui mesmo no canal tem um vídeo mais antigo, de 1 ano e meio, em que eu falo do problema e do risco de você constantemente, de forma excessiva, criar diálogos mentais na sua cabeça, conversar com gente que não tá aqui agora. Então, qual é a minha dica para você que está em devaneios excessivos? Provavelmente você também cria diálogos excessivos. Então assista esse vídeo até o final, pega o seu bloquinho de notas, vai tomando nota dos insights que você vai ter. Chegou ao final desse vídeo, você vai para esse vídeo que vai estar aqui nos cards. Na verdade, eu vou colocar 2 vídeos nos cards, pessoal, que é o meu objetivo, ajudar você a vir para a vida real, tá? A ser uma pessoa que consegue lidar com o real e construir coisas maravilhosas para você aqui, na única vida que você tem, e não só aqui na mente. Então, eu vou colocar outro vídeo aqui nos cards, acabei de lembrar, que também é um vídeo mais antigo ainda do canal, que é o Saia da Cabeça, Entre na Vida. Então, com esses 3 vídeos, você com certeza vai ter insights maravilhosos e vai destravar muita coisa nesse sentido, tá bom? Então, voltando ao vídeo do Dr. Drauzio, ele coloca que os devaneios excessivos podem vir de uma situação em que a pessoa é sim criativa, ela é muito criativa, ela é muito mental, ela é muito, às vezes, perceptiva, e ela não é uma pessoa que lida muito bem com o tédio. São pessoas muito criativas. Então, isso pode ser utilizado como um gesto de criatividade. Eu mesma coloquei nos 2 vídeos anteriores que, quando você cria cenários imaginários na sua cabeça, você pode estar se preparando para uma situação, e isso é muito interessante. Se você nunca falou em público, eu nunca falei em público. Eu fui convidado para fazer uma apresentação. É super normal que você pegue o vidro de shampoo no banheiro, fingindo que é o microfone. Você tá tomando banho, você não tá na apresentação, não é verdade? Então você pega o vidro de shampoo e o plástico de shampoo e aí você vai fingir que tá falando com as pessoas para você se preparar. É super normal. Às vezes você vai encontrar uma pessoa, vai num date, você tá nervoso, você tá ansioso. Você pode dar uma ensaiada. Isso tudo faz parte de usar a mente como ferramenta, gente. A imaginação criativa mesmo para fazer as coisas. Eu mesmo, antes de gravar um vídeo, eu falo sozinha, né? Eu falo com meus gatos, como se eles fossem a plateia. Isso tudo é muito normal, gente. Criar aqui. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de processos em que algumas novelinhas começam a rodar mesmo. Novelas, né? Algumas consulentes, algumas clientes já falaram comigo: poxa, Bárbara, eu era uma pessoa que eu vivia imaginando que eu estava em velórios, porque podem ser novelinhas dramáticas e tristes, podem ser novelinhas super positivas, né? Bárbara, eu vivia imaginando que alguém da minha família estava morrendo e eu ia no velório e eu ia consolar as pessoas. E eu falava: gente, por que eu tô fazendo isso? De onde está vindo isso? Né? Por que toda hora eu tô imaginando que alguém da minha família tá morrendo e que eu tô sendo essa base, eu tô sendo esse esteio? Então, esse tipo de devaneio em excesso, ela falava que era antes de dormir, o que é muito comum às vezes, né? A pessoa tem alguns horários em que aquilo acomete mais ela. Antes de dormir, sempre alguém morria na minha cabeça. Mas assim,
praticamente toda noite antes de dormir. E aí eu ficava naquele velório, e quando eu via 1h da manhã, 1h30 da manhã, 2h da manhã, e às vezes eu varava a madrugada, nessa novela de que alguém tinha morrido. Às vezes a novelinha mental ali, esse devaneio excessivo, vai para um lado em que você é uma pessoa heróica. E isso quer dizer alguma coisa que está te faltando aqui na vida real, né? Então vamos observar. Às vezes vai para um lado de que você está vivendo uma grande aventura. E geralmente acontece. Vai observando. Mesmo que seja um drama, mesmo que seja uma cena de terror que esteja rodando na sua cabeça, te traz emoção, te traz aventura. Perceba. E é uma coisa até que o Drauzio falou, porque quando eu elaboro meus vídeos, eu elaboro das coisas que eu canalizo, dos consulentes que eu atendo, da minha experiência comigo, das minhas observações. Depois que eu elaborei tudo, eu vou ver se tem material na internet, porque eu não gosto de ser influenciada, né? E aí eu me deparei com esse únicozinho vídeo do Drauzio. Claro que tem outros também, mas eu vi mais em inglês, tá? Falando de devaneio excessivo. Então eu peguei esse vídeo de 2 minutos do Drauzio e eu falei, não é que eu já coloquei isso tudo no roteiro? Em que o Drauzio coloca, olha, é você criar espaço para uma vida mais criativa. Uma vida, gente, e aí eu vou acrescentar que tenha mais aventura, que tenha mais desafio. A pessoa extremamente criativa, dada a devaneio excessivo, geralmente ela vive uma vida mais reprimida. Então o que você está reprimindo? Que você está criando aqui essa narrativa heróica, essa narrativa aventureira, ou essa narrativa difícil, mas que você é forte. Se eu me sinto impotente no meu dia a dia, eu vou criar uma novela onde eu estou muito potente, mentalmente aqui. Se eu me sinto bored, né? Se eu me sinto entediada no meu dia a dia, eu vou criar uma novela em que tenha muita aventura, em que eu estou viajando, conhecendo pessoas maravilhosas. Se eu me sinto desvalorizado, desvalorizada, a tendência é que eu crie uma novela em que eu estou sendo respeitada, valorizada no meu local de trabalho. Então, aqui no vídeo a gente vai ver muita coisa, tá? A gente vai ver muita coisa. A gente começa com um papo simples e a gente vai adentrando. Você já conhece outros programas. A gente vai adentrando esses territórios mais íntimos aí com calma. Aquilo que eu não me vejo sendo na vida real, eu crio aqui. O Clube da Luta, todinho, né? É aquele filme Clube da Luta, todinho. Qual que é o problema? Qual que é a questão nisso aí? Que como você já está se realizando na sua mente, qual é o perigo, tá? Como você já está se realizando na sua mente, como você já tem personagens na sua mente, como você já sabe o avatar que você tem, que você representa, que as pessoas vão te responder de uma forma sempre maravilhosa, porque você tem total controle na sua cabeça, né? Você já está tendo uma resposta emocional. Tem um outro vídeo muito recente em que eu falo sobre isso. É esse que deu esse trechinho de não mora na cabeça, gente. A mente não é um lugar para morar, tá? Eu vou linkar ele aqui também. Já são 4 vídeos para você estudar agora, para aprofundar, tá? Né? Quando você imagina que você tá chupando um limão azedo, todo o seu corpo responde. Ai, azedinho, saliva. Então, se você fica nessa masturbação mental, nessa fantasia excessiva, nesse devaneio excessivo, e você cria essa novela onde você é o principal, onde você já tem aquilo que você não tem aqui agora, o que acontece? Todo o seu corpo reage nesses minutos, nessas horas em que você está no devaneio, como se aquilo fosse realidade. E existe uma distorção, aí é onde mora o perigo. Por quê? Porque tem muita gente difundindo que se você sentir o que a sua cabeça fala, você manifesta. Então vem com muita calma, porque não é assim. Não é isso que é a lei da atração. Se eu sentir o que a minha cabeça fala, vem para a realidade. Se você sentir o que sua cabeça fala, você não precisa desenvolver aquilo na realidade. Aquilo não precisa mais ser real. Se você está se sentindo desrespeitado, mas você cria uma novela em que você sempre é respeitado, todo dia você faz isso, quando você para a novela, você sai daquele transe, porque é como se fosse um transe, não é, gente? O devaneio excessivo é como se fosse um transe. Então, quando você sai daquele transe, você fala, mas eu sou fracassado, mas eu vou chegar no trabalho e ninguém vai me respeitar. Não é verdade. Então você tem que voltar mais e mais para a fantasia, voltar mais e mais para a fantasia. Então observa, quem fala que a lei da atração é sobre criar fanfic e trazer essas sensações para o corpo,
Não é assim. A lei da atração é saber que você é aqui. Se o fulano e a fulana não me respeitam no trabalho, eu sou respeitável aqui. Gente, pelo amor de Deus, tatua isso em você. Se um cara te dá um fora, uma garota não quer saber de você, não quis, tudo bem. Não teve compatibilidade, tudo bem, eu não tenho esse ego, mas eu sou amável, eu sou atraente, você continua sentindo que é. Aonde? Na cabeça, onde você inventou que o Robertinho te ama? Não, aqui. Aqui. Estando solteiro, estando solteira, tendo 50 anos, tendo a vida que você tem. Então, quando é falado pra você que lei da atração é criar fanfic e sentir a fanfic, a gente tem um problema. Porque essa interpretação não é real. A questão é sinta que é. Sinta que já é. Mas aí a gente tem que trabalhar toda uma questão de baixa autoestima, de insegurança. Muitas vezes de uma infância que te marcou demais. Né? E aí qual é o ponto? O ponto é a criança interior, que também a gente já trabalhou nesse vídeo. Então eu tô dando uma pincelada aqui de algumas coisas que já estão nos outros vídeos. Mas aqui eu quero trazer coisa nova, né? Que é a premissa base, por isso que a gente tá começando com essa premissa aqui, por isso que tem esse prólogo do vídeo. Pra você entender do que eu tô falando, tá? Mas aqui a gente vai abordar coisas diferentes. Eu já falei da criança interior, eu tenho uma breve pincelada da criança interior aqui. Existem duas forças psíquicas em você. A criança e o adulto. Existem um monte, né? Mas a criança e o adulto, tá? Quando você responde com a criança, a sua criatividade, a sua mente, a sua imaginação ativa, ela não é para transformar a sua vida real. Veja. Por quê? Porque a criança não tem capacidade e não deve transformar a vida real dela nesses níveis. A criança é dependente, a criança ainda é simbiótica, muito simbiótica com o meio, com os pais, com quem criou. Alguém tem que alimentar, alguém tem que dar o teto, pagar a escola. É normal, a criança tem que ser assim. Se a criança for super independente adulta, ela tá precoce, vai dar problema, né? Então, quando você brinca de escolinha, quando você é criança, quando você brinca que você é a princesa e tem um castelinho e tem um monstro, é normal, é saudável e é natural. Você não tá querendo imaginar para que o monstro exista. Você não tá querendo imaginar para que você atraia um cliente. Você não tem cliente. Você tá entendendo? Você não trabalha. Então é normal. Brincar de banco é brincar de banco. Brincar de escolinha é brincar de escolinha. Então toda a ficção, o devaneio infantil se encerra nele mesmo. Show de bola. Percebe? Todo devaneio infantil se encerra em si mesmo. O devaneio adulto, ele tem outras implicações. Ele tem outras, inclusive, aplicações saudáveis. Se o devaneio do adulto se encerra em si mesmo, ele foge de mudar e estar presente na realidade dele. E aí, você não tem a potência do adulto na sua vida. Então aqui não é para falar, pare de fazer visualizações criativas, pare. Não! Tem que entender o que a professora está te falando. Primeiro, é pro seu bem, porque não tem nada aqui. Todos os vídeos do canal é para tirar a lavagem cerebral. Então se você fica nessa defensiva toda e você está recebendo um conteúdo que vai tirar uma lavagem cerebral, você pode resistir, sair do vídeo a hora que você quiser. Mas você pode dar o benefício da dúvida de continuar. Abaixar um pouco essa resistência para algo que vai te fazer ser mais saudável, próspero, belo, amoroso aqui na vida. E não ver a sua vida passar morando aqui. Então, se enquanto criança o devaneio se encerra em si mesmo, tem um fim nele mesmo, para o adulto esse devaneio vai servir como preparação para algo, como eu dizia anteriormente. Tô no banho, tô me preparando para uma apresentação. É algo que vai acontecer na realidade. Show de bola, parabéns. Também não deve ser constante. Porque quando você tá muito inseguro, você tem que ensaiar demais. Quando você vai ficando mais seguro, você vai diminuindo. Né? Mas serve para preparar. Outra coisa que o adulto faz,
que é muito interessante, que é uma certa autoanálise. O que é um processo de autoanálise? Quando você tem um gatilho, uma emoção que estava grudada em alguma parte sua, que sobe porque alguém te falou alguma coisa, te engatilhou, veio à tona aquela sensação. Se você reprime aquela emoção, se você reprime aquela energia, aquilo pode estourar, se aquilo não está elaborado ainda. Então você está na sua casa e de repente você se lembra que fulano falou uma coisa absurda e você ficou calado, você engoliu o sapo. Você não deu um chega pra lá, você não ignorou. Então aquela coisa que o fulano falou ficou indigesta, né? Às vezes tá te dando uma gastrite, às vezes tá te dando um problema na laringe. Atendi uma consulente outro dia que tava com a garganta travada. Por quê? Porque ela não tinha falado, ela estava engolindo muita coisa. Então o nosso corpo somatiza. Então, de repente, aquilo vem à tona num sonho, num pesadelo ou num devaneio. Então, do nada, você tá trabalhando no computador, você começa a brigar com aquela pessoa na cabeça. Isso também eu falo no vídeo dos diálogos excessivos ali. E aí, ok, você deixa aquele devaneio desenrolar para que você expurgue aquilo, para que aquilo saia do seu corpo, para aquilo que saia da sua energia. Ou seja, você não estava a reprimir mais. E quando você falou, você xingou, você se posicionou, saiu. Eu não preciso mais fazer isso. Então você tem uma conclusão que, opa, meu Deus, eu estava engolindo muito sapo. Não vou fazer isso mais. Então a autoanálise, além da preparação, a autoanálise é uma excelente ferramenta. Mas veja, não é o devaneio se encerrando nele mesmo. Porque se o devaneio se encerra nele mesmo na vida de um adulto, é fuga do real. E quando você foge, né? Tudo que você foge te persegue, meu filho. Não vai ter jeito de você fugir de você. Então, preparação, muito importante, não é sempre, porque pode denotar uma insegurança muito grande perante a vida, que você tem que trabalhar mais, preparação. E autoanálise, catarse, expurgar de um passado, de uma energia estranha, isso tudo é muito válido. Mas se é constante, pode revelar essas sensações que eu falei no comecinho do vídeo. Eu não me sinto aceita, eu não me sinto amada, eu não me sinto... Então eu vou criar um mundo em que eu já sou tudo isso. E, Bárbara, eu ouço todos os professores da Lei da Atração falando para você criar o mundo que você já é. De novo eu vou falar. As coisas não são literais. A gente tem que ter uma percepção mais sutil do que é colocado pra gente, tá? Se eu crio um mundo de fantasia e eu já estou suprida nesse mundo, eu já casei, eu já tenho filho, eu já sou uma deusa maravilhosa, eu já sou um cara de sucesso, né? Eu não vou agir aqui agora. Eu não tenho ação aqui agora. Então, o sentir para manifestar é sentir que você é. Mas é muito difícil, porque no trabalho todo mundo me desvaloriza, porque eu tive uma infância com gente narcisista e agora eu me sinto pó da rabiola. Como é que eu não vou fantasiar que eu sou incrível, maravilhoso, realizado? Ali. A solução é qual, gente? Qual vocês acham que é a solução? Se desprogramar dessas crenças que foram implantadas aí. Você vai conseguir. Eu estou te falando nesse vídeo que você foi programado para achar que você não consegue ter essas características na vida real. E que a sua única solução é criar aqui um outro universo. E eu tô te falando que você é belo, saudável, amado, inteligente. Porque essa é a vida real. Só que o nosso conceito de vida real é que é uma porcaria quando você fala cai na real. Você tá pedindo pra pessoa aceitar um monte de problema. A nossa ideia do real é isso, né? E você vê que não é bem assim. Porque tem pessoas que criam fantasias desastrosas também. Por que alguém cria cenários terríveis, dramáticos, em que pessoas estão morrendo, etc, etc, etc? Porque você tem um controle. Quando você cria um cenário terrível na sua cabeça, ainda é você que está criando, você tem o controle. Então, eu tô com muito medo de ir num encontro, de ir a um encontro, conhecer uma pessoa nova. Eu vou criar um cenário em que essa pessoa foi horrível, em que essa pessoa me agrediu. Porque eu sei que tá na minha cabeça, eu tenho um controle. E aí eu já me preparo para o que eu vou fazer se aquilo for horrível. Então, você tá vivendo, você tá morando aqui. É muito diferente de usar para se preparar e usar para fazer autoanálise, catarse e liberação de problema, de emoções reprimidas, pessoal. É bem diferente. Tenho certeza que até esse momento do vídeo você já entendeu as implicações, as questões, a diferença,
da imaginação ativa da criança e da imaginação ativa do adulto. Tanto você vê que ser adulto na própria vida é ter potência, é ter independência, não é ser super-homem, ser super-mulher. Mas você tem que ter um nível de potência na sua vida adulta. É exigido de você, não é opcional. É exigido também que você tenha um certo nível de potência para construir, criar a sua vida aqui na realidade, né? Com como a realidade se apresenta, com todas as contingências. Então agora a gente vai começar a entender um outro ponto. Veja bem, você entendeu que você vai resolver tudo na cabeça. E isso é uma coisa muito característica de algumas pessoas que viveram algumas coisas, que foram solucionadores de problemas, eu sempre ponho esse ponto aqui, ou criado por narcisista, ou seja, se você teve um trabalho também na vida adulta mesmo, mas que te botou muita pressão, você teve que espremer o seu racional. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver? Espremer. Você se sentiu sem saída e sem solução na sua vida, então você foi pra cá. É o que acontece geralmente. A novidade é que você tem mais 3 corpos. Você tem mais 3 formas de resolver coisa na sua vida. Você sabia? Não é só a cabeça, não. Você tem mais 3 formas. E quanto mais você assume essas 3 formas, você se torna uma pessoa inteira com as 4 formas, mais tranquilo, equilibrado, potente você fica e você não sobrecarrega a sua forma mental. Então você tem essa forma mental, esse corpo mental, que é o corpo que cria as fanfics aí, as soluções dos problemas, as preparações, né? Faz as autoanálises, mas você também tem o corpo emocional. O corpo emocional, muita gente fala que ele depende do corpo mental. Essa é a maior mentira. Todos os 4 corpos estão interconectados. A gente tem, então, o corpo mental, o corpo emocional, o corpo energético, que não é espiritual. Energia não quer dizer espiritual. Tem muita gente muito capaz de manipular energeticamente, e não quer dizer que a pessoa é espiritual. É só energia mesmo, tá? Então, o corpo mental, o corpo emocional, o corpo espiritual e o corpo físico. Você já esteve numa situação em que você estava abilolado das ideias, você estava no devaneio excessivo, você estava realmente sobrecarregado mentalmente, com muita pressão, com trabalho para entregar. De qualquer forma, você estava sobrecarregado mentalmente. E aí você falou assim, quer saber? Eu vou comer uma comidinha gostosa. Físico. Você comeu a sua comida favorita. Na hora você fez assim, por que eu estava tão estressado? Né? E aí você vai falar, Bárbara, as coisas não se resolvem assim. Olha pra sua vida. Você tá achando que só o seu corpo mental resolve? Você acha que o seu corpo mental é tudo? A mente é tudo? Não, amor. É um dos seus 4 corpos. Quando você tá fazendo sexo, tchaca-tchaca na buchaca, quando você tá lá, você tá pensando os seus movimentos? É o físico, é o bicho. Você é bicho. Você é animalzinho. O seu animalzinho tá lá nas sensações. Claro, tem pessoas que vão resolver tudo transando. Vão resolver tudo comendo só o que gosta de comer. E aí o corpo físico delas fica sem controle. Mas você tá indo resolver tudo na cabeça, sua cabeça tá sem controle. Então, tem coisa que você vai começar a resolver no físico. Vou descer na quadra do prédio, vou jogar um futebol, vou jogar um tênis, vou fazer um esporte. Volta pra você ver se você consegue ficar fazendo aquele devaneio, depois você tá morto de nadar na piscina. Tem que começar a trazer pro físico. Não é só a cabeça que existe. Você não é só a cabeça. Começa a trazer pro físico. Estava mencionando do emocional. Que as pessoas dizem que o emocional está totalmente atrelado ao mental. Tudo está atrelado. Se você também está cansado, exausto fisicamente, é mais fácil você ir pro devaneio. Porque o seu corpo físico não está com força suficiente. Você não pode sobrecarregar seu corpo físico. Às vezes você está gripado, está um pouquinho debilitado. Então você vê que você tem tendência de pensar muito quando você está cansado? É contraintuitivo, né? Mas é. Por quê? Porque meu corpo mental está descansado, mas o físico está cansado, então eu vou para lá. Né? O emocional. O emocional é a mesma coisa. Você é capaz de sentir um amor profundo sem pensar em nada. Inclusive, isso é meditação. Quanto mais você desce os seus níveis mentais, né? Na verdade, sobe. Eu já fiz um vídeo falando sobre a linha mental aqui. Vou fazer rapidamente. A linha mental tá aqui. A linha mental, tudo para ajudar você a sair desse embotamento. A linha mental tá aqui. Quando você desce a linha mental, é o quê? É uma maconha. É quando você se dopa de alguma outra forma.
É quando você tá scrollando ali, ficando burro de tanto ver vídeo idiota. Então você para de pensar porque alguma coisa desceu sua mente. A meditação, ela sobe. É uma escolha consciente de não pensar. Você tá acima da linha mental. Então você para e contempla. Você observa sem julgar. Você foca na respiração. E você começa a atingir um estado de amor. Nossa, eu tô pleno. Nossa, eu sinto um amor. Nossa. Né? E você tá tentando encontrar todo o amor e toda a realização fazendo na cabeça, fazendo que é incrível, fazendo que tudo deu certo, fazendo que todo mundo te ama, fazendo que você casou, fazendo que você tem milhões no banco. É. Então, o emocional pleno, tranquilo, amado, realmente satisfeito com a vida, não vem das fantasias da cabeça, não. Vem quando você para com isso, que você fala, eu não preciso. Lembra aquele momento na sua vida que você falou, eu não preciso disso? Foi um dos momentos mais realizadores. Porque o desapego faz um emocional muito saudável. Porque não é a euforia do que você está criando lá, não é a aventura que você está criando lá. É um estado que você está completo. Então, você tem o seu emocional para se sentir completo, para se sentir pleno, que não depende de ficar criando história na sua cabeça. Você tem o seu físico para fazer um amorzinho gostoso, para fazer um esporte, uma comidinha boa, uma faxina na casa. E você já fica melhor. E você também tem o seu corpo energético. Aí no seu corpo energético você vai se resolver como você gosta de se resolver, né? Tem gente que gosta de fazer banho de erva, porque as ervas têm a energia das plantas. Não é místico, é realmente fitoterápico. Então, nossa, eu tô muito estressada, tô pensando demais, deixa eu fazer um banho de erva. Você entende? Um banho de guiné, um banho de arruda. Deixa eu realmente fazer alguma prática zen, ouvir alguma música, entendeu? Com sino tibetano, para me acalmar umas frequências, umas vibrações, para elaborar o meu campo energético melhor. Deixa eu parar de me envolver com gente que não presta, para ficar dando minha energia. Você tem o seu energético para trabalhar. Você tem o seu emocional para te apoiar. Você tem o seu físico para te trazer conforto, saúde, fortaleza. Quando você faz mais dinheiro, você já viu que você fica mais tranquilo? Aí você pensa, mas eu tô muito na Matrix e eu fico tranquilo quando eu faço dinheiro. Não. É porque o dinheiro vem do seu corpo material, físico. Quando você tá mais saudável, mais bonito, fazendo mais dinheiro, você não precisa ficar fazendo tanta fantasia. Gente, isso não é de gente que tá na Matrix, é de gente que saiu da Matrix. Porque a pessoa já entendeu que ela não é só a cabecinha. Você quer uma pessoa que tá totalmente na Matrix, ela só tá na mente dela, ela só tá na cabeça dela. Começa a sair. Começar a sair da Matrix é perceber que você é um todo, que você é integral. Porque se mora na cabeça, a sua única chance é existir a partir de narrativas. E quem te fala que você tem que ter essa narrativa? A Matrix. Não se deixe manipular assim. Você não tem que estar presa à narrativa de vitória, a narrativa nenhuma. Sei que é difícil, porque você viveu aquelas coisas aradas toda lá, que te impressionaram muito, que estão rodando no seu sistema. Então, o devaneio pode te ajudar a ter percepções autoanalíticas, tudo que a gente já falou aqui. Mas, se está em excesso, começa a trabalhar. Eu sou bela, eu sou saudável, eu sou responsável, eu sou competente, eu sou amado. E começa a aplicar essa energia aqui. Meu corpo material, o que eu vou fazer? O meu corpo emocional também vai me apoiar. E o meu corpo energético, quais são as práticas, como que eu posso estar aqui agora? E o meu corpo racional, meu corpo mental, é para me ajudar a ser mais adulto, mais potente na minha vida. Vou criar esses cenários para conseguir aplicá-los aqui. Mas se eu tenho tanta crença limitante que diz que eu jamais vou ser essa pessoa que consegue aplicar aqui, eu tenho que criar só aqui e morar só aqui. E não é isso que eu desejo para você. Porque muita gente desperta depois desses processos e fala, eu perdi minha vida, sendo um observador da vida. Não seja um observador da vida. Aqui não é um papo desses coaches que querem te empurrar, vai, produza, faça. Não! Eu quero que você seja harmonioso em você. Entende? Que você tenha equilíbrio em você. Gente, tem uma oração, uma meditação, na verdade, dos mestres ascensos que fala assim, o meu equilíbrio é a minha maior proteção. Se você quer ser uma pessoa protegida, que manifesta coisas boas, é o seu equilíbrio. Então, não é diminuindo a sua dor, não é diminuindo as suas justificativas de por que você cria esses cenários, mas é te dizendo que você
vai começar a sair disso. Quando você começar a equilibrar os seus outros corpos, perceber que você não é só a cabeça. Porque se você for só a mente, você é facilmente manipulado pelas narrativas da Matrix. E a sua única chance de ter bem-estar é criar essas narrativas mentais. E para completar, eu quero te trazer uma reflexão aqui. Como vai ser a sua vida quando você for reduzindo bastante esses devaneios? O que vai acontecer na sua vida? Você vai ter mais tempo? Você vai ter mais espaço? Não vai? Porque isso consome o tempo real da sua vida. O que você vai fazer com esse tempo? Você já pensou nisso? Porque, claro, a gente entende por que um hábito pode nos ajudar, a gente entende por que excesso nos atrapalha, e a gente entende como sair, né? Cuidar dos outros corpos. A gente viu isso tudo aqui no vídeo. Mas a gente também tem que fazer uma pergunta quando a gente está num hábito pernicioso, um hábito excessivo, né? Que a gente tá... Se a gente abrir mão daquele hábito, a gente vai ter mais vida real. A gente vai ter mais tempo, mais energia, mais espaço. Você acha que vale a pena? Você acha que vale a pena? Você ter mais vida? Você ter mais tempo? Você gostaria mesmo de ter mais tempo? De ter mais espaço? É preciso ter amor próprio, gente, pra gente abrir mão de hábitos que nos consomem. Porque esse hábito não só consome dessas formas que eu já coloquei, ele tira a nossa própria vida, porque o tempo faz parte da nossa vida aqui na 3D, né? Então, você vai ter mais tempo. É igual aquela pessoa que nunca para de estudar, mas no fundo não é só porque ela quer se aprimorar. É porque ela não quer ter o tempo para começar a trabalhar. Porque se ela tiver tempo, ela fala, eu vou ter que começar a trabalhar agora que eu tenho tempo. Então eu vou inventar um outro curso, uma pós-graduação, um doutorado. Às vezes ela nem quer. Mas ela tá fugindo de ter que encarar, às vezes, uma vida profissional, porque ela vai ter tempo. Então, você acha que a sua vida compensa? Você acha que tá viva que vale a pena? Se você admitir para você que você não tá achando muito, e que talvez você esteja passando por um processo difícil de depressão, procure um médico, procure ajuda, tá? Mas pode ser que esse não seja o seu caso e que você esteja assim, não, Bárbara, eu não tô numa depressão profunda, não é uma questão, não é, eu não sinto assim, mas eu acho que eu vou me sentir meio boiando, né? Eu atendi uma consulente também, tudo que eu falo é com base nos atendimentos individuais também, que eu peguei na energia dela e eu falei, você tá se sentindo boiando. Como se você estivesse à deriva, né? Igual a Rose na tábua do Titanic. Ela falou, isso, eu tô sentindo que eu tô boiando na vida, que eu tô sem norte. Por quê? Porque o controle que você tinha era no devaneio, era na fantasia. E a vida, ela pede um outro tipo de controle. Não é esse. Onde as pessoas vão responder tudo daquele jeito que você quer, não é esse. É o controle perante o que você não consegue controlar. É o controle perante você mesmo. A vida não te pede outra coisa. Porque não dá pra controlar se o Robertinho vai te ligar amanhã, se a sua amiga vai ser estranha, se vão te aceitar no trabalho, né? Mas o único controle que a vida te pede é perante você mesmo. É um controle diferente. É muito diferente, né? Eu sei que muita gente vende aí a ideia de que você vai controlar todo mundo, né? Vários livros de como influenciar, manipular. A realidade não é assim. Os seres têm livre-arbítrio. Eles não vão responder da forma que você quer. Nem o seu corpo, às vezes, não responde da forma que você quer. Porque todo mundo queria um corpo de eternamente 20 anos de idade, né? Na resposta. Não. Ele vai mudar. Ele já tá mudando aí, já percebeu? É o seu controle interno que determina a sua qualidade de vida, gente. Não tem outra coisa. A vida do adulto é sobre isso. E é muito estranho essa coisa de ser criança e ser adulto. Porque o que nos fez tão saudáveis, que foi a dependência total, agora já cria todos os problemas na nossa vida. Então, é esse que é o processo de individuação que Jung descreveu. Jung falava que a vida começa aos 40, porque o caminhar até os 40, né, quando você chega nessa fase da vida, é como se fosse um ápice da percepção disso tudo aqui. Mas não se julgue se você já passou dos 40. Ou não solte os remos se você ainda não chegou e fala, quando eu chegar, milagrosamente isso vai acontecer, né? É só um detalhe do que eu coloco aqui, que é o processo de individuação. É quando você se torna o seu pai e a sua mãe.
Você não tá buscando mais lá fora, né? Você se torna essas pessoas e você não tá mais simbiótico, dependente do meio. E não quer dizer que quando você tá individuado, de quando você tá bem posicionado na sua força psíquica do adulto, que você vai ter controle de todo mundo. Jamais. Mas sobre si, sim. É esse o controle que você precisa ter sobre si mesmo. E aí que entra a pergunta, será que vale a pena você vir para a vida real e ter tanto trabalho de ter controle sobre si? Porque a vida real, ela vai te exigir. Será? Será que não é mais interessante eu ter controle sobre as pessoas e as situações? Isso eu consigo na cabeça, né? Mas não é isso que é exigido de você, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado grandemente. Curta, hypa esse vídeo se ele te ajudou, que é a forma de você retribuir aqui, professora. Compartilha com aquele amigo que tá no Daydream, que tá fanficando em excesso. Lembre-se que não é um vídeo de julgar a sua criatividade, isso tudo foi bem explanado aqui, mas é para te posicionar de uma forma mais equilibrada na sua psique e na sua vida adulta. E deixa um comentário aqui sobre o maior insight que você teve com esse vídeo para ajudar no engajamento. Se você sentir que é o seu momento de aprofundar nesse entendimento de forma didática e estratégica, com as técnicas, práticas e exercícios pegando na sua mão com material didático, você vai fazer o curso Desprogramação de Crenças Limitantes, que agora inclusive mudou de nome. Ele é o Formação em Desprogramação de Crenças Limitantes, porque nós agora temos o selo do MEC. O compromisso da Escola Desprogrames com você é tão grande nesses 11 anos que a gente foi reconhecido pelo Ministério da Educação e o curso agora é extensão universitária. Então você vai fazer, você ainda vai ter seu certificado de formação em desprogramação de crenças limitantes. Se você for terapeuta, psicólogo, enfim, trabalhar na área da saúde mental, você vai poder atuar como desprogramador de crenças e ter um módulo exclusivo para os terapeutas, para os profissionais, onde eu faço atendimentos com uma cliente ali, com o método. Tem um manual do desprogramador de crença limitante, gente, é muita coisa bacana. Clica aqui no link para você ter a sua formação, seu certificado de extensão universitária do MEC e se desprogramar a fundo em todas as áreas da vida, entender as 3 etapas de desprogramação. É o curso mais completo da escola. É o grande orgulho da professora poder promover isso para vocês agora com o selo do MEC, tá bom? Então, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!